E esta é a última quinta-feira deste mês de março. Estamos perto da Páscoa e aproveito também para desejar a todos uma boa Páscoa. Estamos na rubrica Mais Vale Prevenir e se nos têm seguido, na semana passada tivemos aqui três convidadas, a Lília Henriques, a Maria Rita Mendes e a Lara Henriques, a que nos fizeram companhia, e nós lançámos precisamente o desafio para, na semana seguinte, aqui estarem, porque eu interrompi o Daniel, que ia fazer duas perguntas na altura, e lancei esse desafio para hoje podermos estar de novo aqui na rubrica. Bom dia a todos, outra vez. Espero que tenha a Lília, a Maria Rita e a Lara tenham feito uma boa visita de estudo a Lisboa, que tudo tenha corrido bem. E vamos lá, Daniel, a essas duas perguntas que na altura eram para ser colocadas. Bom dia, Paulo, bom dia a todo o auditório. Antes de mais, agradecer a amabilidade das nossas convidadas voltarem esta semana. Realmente o tema é demasiado extenso para se abordar num programa só. Então, à Lara, à Maria e também à Lília, agradecer o facto de terem voltado. Relembrar que estas três jovens são alunas do agrupamento de escolas da Gardunha e Xisto, que estão no 9º ano. O que eu ia colocar na outra semana, nós falamos um pouco sobre a forma como é regulado em termos domésticos lá em casa a utilização das tecnologias. E aqui não havia problema, portanto. Aparentemente não há problema. Elas conseguem fazer esta gestão muito bem. De qualquer forma, o que eu ia colocar era exatamente isso, visto que são elas que fazem essa autorregulação. Eu ia-lhes pedir que fizessem um cálculo do número de horas que passam efetivamente a olhar para um ecrã durante um dia e que tentassem juntar todos os momentos em que olham para o telemóvel ou que olham para uma televisão, no fundo que nos fizessem um apanhado, de forma geral, o tempo que utilizam. Mas que é por dia, por semana? Por dia. Por dia, assim, num dia normal da semana e num dia, talvez ao fim de semana, porque é diferente. Sim. O dia normal é diferente do fim de semana, certo? Porque o dia na escola é diferente, não é? E, portanto, Lara, mais ou menos, grosso modo, estamos a falar aqui grosso modo, quanto tempo passas a olhar para o teu telemóvel? Numa média diária, eu tenho mais ou menos 6 horas e meia. 6 horas e meia? Sim. Portanto, a utilizar mesmo a tecnologia, certo? Sim. Ok, 6 horas e meia. Maria Rita? A minha média diária dá 3 horas e 20. 3 e 20. Portanto, metade, sensivelmente aqui, não é? Lília? A minha média dá 4 horas e meia. 4 horas e meia. Portanto, ficas no meio da Maria Rita e da Lara. O psicólogo Daniel Morgado vai-nos dar conta de que... Eu, antes de mais, acho que isto é muito interessante. Eu, quando fiz a questão, não estava à espera de uma resposta tão efetiva. O facto de, aparentemente, tem um contador de horas. É isso? Sim. Já existe. Eu percebi que era isso. Que é um contador. Eu sabia que existiam, não sabia era que... Estavam tão à mão. Temos aqui três... Estavam ao lado. Três jovens e as três terem este contador. Isto dá-nos logo uma nota... Por um lado, já lá vamos ao tempo que passa, mas por outro, muito positivo o facto de haver esta preocupação e terem... Porque dá para autorregular. É uma forma de autorregulação, sem dúvida, o facto de nós sabermos efetivamente o tempo que estamos a olhar para aquele pequeno ecrã. Em relação ao tempo que passam a olhar para o telemóvel, este foi o tempo médio mensal, isto é... Não é dia. É do dia, mas contabilizando também com o fim de semana. Sim. E o que eu queria também era perceber um bocadinho com vocês, isto representa, o tempo que vocês passam é mais ou menos equivalente, seja durante a semana ou seja o fim de semana, ou há aqui uma alteração? Isto é, durante a semana vocês usam menos, ou fim de semana usam mais, ou vice-versa, não sei. Se têm essa noção e se a própria aplicação também vos faz essa contabilização. Lília? Então, mais uma vez, obrigada e fico muito grata por estar aqui novamente. Nós é que ficamos. Então, relativamente à semana, eu sinto que eu não estou muito no telemóvel, até porque a escola ocupa a maior parte do meu tempo. Quando eu estou no telemóvel, é mais sim quando eu chego a casa, quando tenho a minha hora do lanche, tento sempre atualizar-me do que acontece nas redes sociais, da minha família, mensagens e tudo. Já no fim de semana, eu sinto que é mais liberdade, porque eu não tenho o tempo da escola, mas mesmo assim tenho outras atividades, como também estou nos escuteiros, no agrupamento 120 aqui do Fundão,
e sinto que acaba por ser mais tenso no fim de semana porque não tenho que estar nas aulas, mas lá está, quando eu tenho que estudar acaba sempre por o tempo ser muito mais reduzido. De resto, acho que a gestão é mais ou menos, é sempre mais ou menos igual todos os meses, porque os testes são sempre assim, o mesmo número de Ou vezes seja, por mês. portanto é quase uma rotina, é isso? Sim, exato, é assim. Maria Rita. É assim, eu também estava aqui a tentar perceber mais ou menos. Eu acho que o número varia imenso. Aliás, eu há semanas que passo mais tempo no telemóvel durante a semana e durante o fim de semana. E é brutal a quantidade de fatores que influencia isso. Por exemplo, há dias da semana em que eu tenho 2 horas e 40, que é normalmente quando tenho dias mais cheios ou quando tenho mais tempo para estudar. E há dias no fim de semana em que eu consigo ter menos do que isso. Por exemplo, se tiver escuteiros, grupo de jovens e jogo num dia só, eu não tenho tempo para estar no telemóvel. E então, nesses casos, é menos tempo, mas por norma, sim. Acho que passo mais tempo durante o fim de semana do que durante a semana. A Lara já tinha assumido que, digamos, gosta de estar, como os jovens dizem, a bombar sempre nas redes sociais. Tens ideia de que estás a ocupar esse tempo todo ou não? Sim. Com esta autorregulação que vocês têm, dá para perceber a quantidade de tempo que vocês estão no telemóvel, certo ou não? Exatamente, sim. Tenho essa ideia e sei perfeitamente o tempo que eu costumo estar e dizendo com a aplicação ou não, eu faço mesmo ideia do tempo que eu passo no telemóvel. O tempo que eu passo no telemóvel também depende muito, como a Maria Rita disse, depende muito da semana que vou ter a seguir, dos testes que vou ter, mas eu sinto que eu passo na mesma mais tempo no fim de semana a utilizar as redes sociais, porque também, como a Lília disse, não temos aulas, mas lá está, depois também vem o fator dos testes e nos fins de semana é quando nós aproveitamos mais para estudar, porque é quando temos mais tempo livre. No entanto, eu também faço algumas atividades, principalmente nos sábados, também tenho uns escuteiros, tenho outras atividades fora do fundão também, e acaba por influenciar também no tempo do telemóvel, porque temos o tempo da viagem, do fundão para a cidade para onde eu vou, que acaba também por influenciar, nós vamos estar no telemóvel, é sempre mais interessante, mas é algo que eu tenho sim noção e que confesso que gostava que fosse menos tempo, mas é algo que nós vamos ter que controlar à medida do tempo e também depende, lá está, dos testes ou não que temos. Mas diz-me só uma coisa, achas que é muito ou pouco tempo? Eu acho que o tempo que eu passo no telemóvel, para mim, nem é muito nem é pouco, porque eu sou uma pessoa que gosto muito das redes sociais e estou lá praticamente sempre, mas diz-me só uma depende coisa, da dormes prestação. tranquila, não é? Dormes Sim, eu durmo tranquila. Eu uso o telemóvel mais durante o dia. de dia. Exatamente, e eu nem uso muito para ver a vida das pessoas, nem jogar, eu uso mesmo para falar com os meus amigos, porque eu tenho muitos mais amigos fora do fundão, então é algo que eu utilizo bastante para continuar a manter o contacto com eles. Daniel Morgado. Sim, eu estava a ouvir, estas jovens realmente, não sei se representam todos os jovens, é verdade. Eu estava a ouvir, nós ao longo das apresentações e dos 2 últimos programas, percebemos aqui que há uma série de atividades, não há só os telemóveis, há alguma utilização dos telemóveis, mas ouvi aqui falar dos escuteiros, creio, das 3. Sim. No caso da Lara, a guitarra clássica, a Maria Rita, o violino, e a Lília também. Violino também? Sim, Violino. Quer dizer, Já dava para fazer aqui um concerto. E eu canto. O tempo muito preenchido, isso ajuda de alguma forma também a controlarem melhor a vossa utilização das tecnologias, isto é, o facto de terem todas estas atividades ajuda a usarem menos a tecnologia. Acham que, colocando de outra forma, se não tivessem estas atividades, este tempo seria usado a olhar para ecrãs ou não? Podem responder, pode ser mesmo. É uma boa questão, porque, por exemplo, nós nas férias não temos tantas atividades, porque, por exemplo, nos escuteiros, pelo menos no meu agrupamento dá pausa, nos jogos também, não há aulas. No entanto, o meu tempo ao telemóvel aumenta, como é óbvio, mas não aumenta tipo 5 horas. Aumenta um bocado, porque eu tento sempre aproveitar para sair com os meus amigos, que é o que eu tento mais fazer, ou se calhar às vezes para ir visitar a minha madrinha à Leiria, ou ir para a Póvoa de Varzim, sair um bocado e não estar sempre agarrado ao telemóvel. E foi uma coisa que eu tentei mudar ao longo das férias, porque eu nas minhas primeiras férias com o telemóvel acabava todos os dias com dor de cabeça. Eu pensei, ok, eu não quero isto para a minha vida e então tento sempre controlar-me um bocadinho mais. O que quer dizer aqui, Lara, se eu estiver errado irás corrigir-me, é quase um vício, certo ou não? Depende, eu acho que dá para interpretar de diferentes formas,
porque se eu não tivesse as atividades que tenho e que acabam obviamente por tirar algum tempo em que eu estou a utilizar o telemóvel, eu acho que iria procurar outras. Eu não sou completamente dependente do telemóvel, se fosse algo que me iriam impor, eu iria sim estar uma semana sem ele, mas por algo de vontade própria eu iria tentar, porque iria ter curiosidade em ver quanto tempo e fazer a minha até autoavaliação da gestão do tempo em que eu estou em via online. No entanto, eu acho que se eu não tivesse as atividades, eu ia procurar outras, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar em casa, mas também eu sou muito extrovertida, eu gosto bastante de sair, senão, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por isso eu ia procurar outras atividades diferentes e até algumas atividades que eu gostava de fazer e que não faço, até pela carga horária que eu tenho, por causa das outras atividades. Então eu iria sim procurar outras e não desperdiçar no telemóvel. Nós estamos a finalizar a nossa rubrica, mas, Daniel, se me permite, só perceber, sim ou não, sentem-se seguras na internet, quando estão, digamos, nas redes sociais? Eu acho que, na minha opinião, eu sinto-me segura, porque eu tenho um autocontrole em mim, também sei ver os limites e até onde eu posso ir. Nas tecnologias de hoje em dia, há um ponto bastante positivo, que é pôr as nossas contas nas redes sociais de uma forma privada, o que eu acho que é bastante positivo, porque nós podemos escolher quem vai ver o nosso perfil, quem pode mandar-nos mensagem, quem pode ver a nossa vida. Também é algo que nós temos que ter consciência que tudo o que nós pusemos na internet vai ficar para lá. Se apagarmos ou não, vão ficar registros e temos que ter essa noção. Não podemos pôr o que nos vem da cabeça e temos que ter essa noção mesmo e saber o que estamos lá a pôr. Por isso eu acho que é algo que depende de cada um, mas na minha opinião eu sinto-me segura porque eu tenho esse autocontrole. Partilham e desta opinião ou não, Maria Rita, Billy? Sim, eu acho que a segurança de cada um depende da aposta que faz e da maneira como aposta. Sim, mas eu vou ser sincera, eu cada vez me sinto menos segura do que já foi anteriormente. Claro que eu sinto-me segura, não tenho nenhum problema, certo. Mas também eu sinto que é pela proteção dos meus pais, pelas notícias que eu vejo, pelas informações também, mesmo nas redes sociais, e acaba-me por assustar um bocadinho o facto de tantos crimes que acontecem e cada vez mais, e claro que nos deixa menos estar seguro. alerta, não é? Sim, Estar sempre, alerta, sempre. não é? Muito bem. Daniel, uma boa forma de terminar esta nossa rubrica. Sim, eu gostaria só, que, se tivermos ainda algum tempo, também de deixar aqui o rap destas jovens, visto que elas conseguem gerir o seu tempo, ou não precisam do apoio dos pais. Por um lado, se acham que isso é comum, que todos os jovens conseguem fazer essa gestão, e por outro lado, se não for esse o caso, se quiserem deixar algum conselho aos jovens, colegas vossos que nos estejam a ouvir, aqui uma ronda final só com isso. Sim, mas mesmo uma ronda final. Vamos lá ver. Então, eu penso que depende muito da maturidade, como já foi referido, e que se a pessoa vê que não consegue, é mesmo não fazer isso e ter a ajuda dos pais que são mais experientes. Eu acho que há os que conseguem, os que não conseguem e os que não conseguem, mas são ajudados pelos pais. Se vocês percebem que não conseguem ou percebem que os vossos filhos não conseguem, têm de arranjar métodos de parar com o vício. Se forem viciados, o meu conselho é fazer um plano com as horas e dar a importância que as coisas realmente têm. Foi um gosto tê-los cá. Daniel, nós encontramos na próxima semana. Muito obrigado. E boa Páscoa. Obrigado. Muito Obrigado às nossas convidadas. Até para a semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.